Caros amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta com a Reciclagem Democrática. Gostaria de agradecer a você que está me acompanhando aí, se inscreveu lá no canal. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Você que está aí, antes de mais nada, antes de assistir esse vídeo, vá lá, dê o seu gostei ou não gostei. Vamos divulgar e compartilhar esse vídeo, afinal de contas, com isso você ajuda esse canal a ir mais longe. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Pois é, e a semana tinha tudo para ser tranquila, afinal de contas estamos com um feriado aí, um carnaval fora de época, as escolas de samba, né, do Rio e São Paulo, que movimentam muito a economia e o turismo, tinham amargado um grande prejuízo com a suspensão do carnaval em fevereiro devido ao avanço lá da variante Ômicron. Agora vão tentar de alguma forma recuperar um pouco desse prejuízo e também trazer um pouco de alegria para a nossa população. O que me causou espanto foi que parte da mídia, dos artistas e dos próprios jornalistas, né, que apoiam a realização desse carnaval, irem criticar, né, o governo federal, que através do Ministério da Saúde suspendeu a condição de emergência sanitária no país. Ou seja, eles defendem o carnaval e condenam a suspensão da emergência sanitária, o que é muito estranho, o que é muito, mais uma vez, a gente vê aí a hipocrisia patente contra o governo em qualquer aspecto. Bom, tivemos também essa semana um encerramento da investigação que corria ali sobre uma denúncia de negligência criminosa naquele plano de saúde Prevent Senior lá em São Paulo, que estava, vamos dizer, durante a Covid, né, fez lá um atendimento, usou os protocolos ali de medicamentos indicados pelos próprios médicos, né, medicamentos que se tornaram muito polêmicos e politizados durante essa pandemia. A verdade é que o encerramento dessa investigação, em que a conclusão é que não houve, por parte do plano de saúde e dos médicos ali, de todo o aparato, nenhuma atitude criminosa com relação a isso, muito pelo contrário, eles foram bastante competentes, né, naquele momento, naquela crise, de atender o maior número de pessoas possíveis, de salvar o maior número de idosos possíveis. O que aconteceu na Prevent Senior, se for comparado com o que aconteceu na Itália, nós tivemos aí um número muito menor de óbitos, de ocorrências, e algumas pessoas, obviamente, que tiveram ali seus parentes, perderam seus parentes, muitas vezes inconformados, querendo buscar um culpado, vêm acusar a Prevent Senior de negligência, o que não houve. E isso, mais uma vez, é mais uma pedra em cima da narrativa daquela CPI do circo, mais um prego no caixão desse tipo de expediente que quis criminalizar todas as atitudes e ações que não correspondiam àquela narrativa que a grande imprensa estava fazendo para sustentar, né, medidas arbitrárias, medidas completamente ineficazes e medidas de excesso, de muito excesso, que houve durante essa crise sanitária. Bom, e vamos falar um pouco também lá da questão da Ucrânia, né? Eu já vinha falando da guerra. Essa guerra é importante saber que ela começou como uma guerra fratricida, era ucranianos contra ucranianos, né? Aquela região ali do Donbás, né, que queria manter o idioma russo como língua oficial, e ali se iniciou aquela guerra, e ela se intensificou, inclusive com a ação da Rússia invadindo ali a Crimeia, mas em determinado momento a coisa ficou ali feia, né? E eu falei que uma das questões que ia acabar acontecendo, e se alguém procurar os vídeos ali atrás, é que a Rússia, né, na defesa dos seus interesses, e aí levando em consideração inclusive o que estava acontecendo naquela guerra interna, ela acabou por também consolidar a sua posição na Crimeia, dando a independência, reconhecendo a independência do Donbás e avançando na região ali de Mariupol para estabelecer, inclusive, uma rota terrestre até a região ali da Crimeia, que é o acesso
que a Rússia tem ali para o Mar Negro, para o comércio internacional. Então, já foi declarada essa semana lá a resistência em Mariupol, que é, na sua maioria, ali de soldados mercenários, já falou que não tem mais condições ali de sustentar, né, a resistência, e a cidade deve cair nos próximos dias. O importante é que a comunidade internacional comece a pensar numa forma de contemporizar aquilo ali, chegar numa pacificação de maneira a garantir os interesses diversos que estão ali. Obviamente que a Rússia não pode ser considerada nessa história como uma, vamos dizer, uma vítima, um mocinho ou um defensor das liberdades, que não é, mas a geopolítica é uma coisa muito mais complexa e o importante é a gente garantir a paz naquela localidade. Isso vai diminuir os prejuízos, inclusive, que o mundo está vivendo devido a esse conflito. Bom, e para encerrar, né, a gente teve essa semana o que não era surpresa para ninguém, afinal de contas, o deputado Daniel Silveira estava sendo levado para o cadafalso de uma inquisição, onde os juízes ali eram vítimas, acusadores e julgadores. Isso corrompe todo o processo legal, mas há de se lembrar que essa confusão toda, né, começou lá com o ministro Alexandre de Moraes, que, de posse daquele inquérito aberto de ofício, entregue às suas mãos, começou a fazer todo tipo de arbitrariedade, inconstitucionalidade, até que surgiu aquele vídeo infeliz do deputado Daniel Silveira, em que ele faz ameaças ali, uma fala, vamos dizer, inconcebível, e ele foi lá e criou a figura do flagrante perpétuo e botou lá uma prisão preventiva em cima do deputado, e ele meio que atropelou todo um processo. Afinal de contas, obviamente que o deputado tinha que ser responsabilizado pela sua fala, mas isso tinha que acontecer dentro da Câmara Federal, dentro do Parlamento. Afinal de contas, lá que está o Conselho de Ética, lá que tinha que ser analisado se havia, sim, dentro da fala do deputado, a questão de quebra de decoro, e esse processo todo atropelado acabou sendo uma bola de neve de autoritarismo, de arbitrariedade, de inconstitucionalidade, que culminou, né, na data do dia 21 de abril, com um indulto da graça concedido pelo presidente da República ao Daniel Silveira, mesmo antes do trânsito e julgado do processo. Então, o Supremo Tribunal Federal pegou um deputado de pouca expressão, que a mídia, de vez em quando, incensava ele ali por algumas atitudes que realmente polêmicas que ele tomava, e ele aí ganhou uma projeção nacional e conseguiu até chegar à situação de mártir de algum movimento, sei lá, conservador ou algo nesse sentido, mas que, na verdade, o que nós estamos vendo é o restabelecimento da ordem constitucional. E, para quem tem alguma dúvida, é só ver o vídeo que viralizou agora na internet do próprio Alexandre de Moraes defendendo o Instituto do Indulto, né? Na ocasião, ele estava fazendo isso lá para o presidente Temer, que tinha feito um indulto lá liberando uma série de corruptos condenados ali na Lava Jato, e houve uma grande comoção popular na época, uma grande reação, vamos dizer, nas redes sociais, e foi levado a julgamento, questionamento lá no STF, e o ministro Alexandre de Moraes, nessa ocasião, foi veemente na defesa desse instituto, da prerrogativa presidencial, inclusive dando a extensão do indulto ser uma competência exclusiva do presidente. Então, eu não sei, nesses tempos de hipocrisia e como mesmo, de formatação da retórica através do sofisma, através da mentira, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas a verdade é que temos que admitir que temos um presidente bastante corajoso, que numa hora, vamos dizer assim, de crise, ele tomou uma atitude louvável em defesa da justiça, em defesa da Constituição. Fora isso, temos lá os especialistas
e a turma lá que ficou muito decepcionada, inclusive a gente vê lá muito choro e ranger de dentes dentro das redações dos jornais. Mas isso é coisa que a gente vai ter que acompanhar aí na próxima semana. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.